professor virginiano, não? É. 14? Não. Que dia? Que eu nasci? É. 1 de março. Vamos lá. Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Você está no programa DS Entrevista. Hoje temos aqui um convidado muito especial, o Leão Lobo, apresentador do programa Fofocalizando, do SBT, jornalista. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, deixa sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Ao lado do Leão Lobo está o Gil Fuentes, colunista social aqui do Diário de Suzano, cerimonialista, que também vai participar conosco aqui dessa entrevista. Leão, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter aceitado o convite. Uma grande honra aqui Obrigado. ter você Que olho aqui. bonito você tem. Obrigado. Bom, Diga-lhe. antes de começar a falar do programa, né, da sua carreira, muito poucas pessoas, na verdade, sabem que você participou, foi ator de peças de teatro, né? Sou ainda. Ainda é. O ano passado você, por exemplo, apresentou uma comédia do além, né? E ficamos quase 2 anos. Eu queria que você falasse um pouco dessa peça, né? E está em cartaz ainda? Não, saiu. Teatro é muito complicado no Brasil, né? Então, ou tem uma grande produção, né? Ou então vira uma produçãozinha. E aí as pessoas não seguram a onda, né? Como produtores e tal. Então, é muito complicado. Tá agora pior, né? Com esse governo, com esse desgoverno que a gente está vivendo. Além de acabarem com a Amazônia, acabaram com a Ancine, estão acabando com tudo. Vão acabar com o Brasil em poucos meses, né? Então, realmente está sendo bem complicado fazer teatro no Brasil. Mas a gente fez essa peça, foi bem, a gente viajou várias cidades. Nossa, acho que eu viajei muito com essa peça. E fizemos em São Paulo também no Ruth Escobar e também no Bibi Ferreira. Fizemos 2 temporadas. Foi muito legal. É uma comédia deliciosa, que eu ficaria fazendo... Você fazia um anjo? Mais 10 anos, E fofocava também ou não? Não, era um anjo que ia buscar um cara que morreu, mas o cara não queria ir, era teimoso para burro. E aí eu falava até do signo dele. E aí ele não queria de jeito nenhum. Então tinha todo um embate entre a gente. E aí depois começavam a chegar as pessoas que participaram da vida dele. E aí virava uma alta comédia mesmo, as pessoas gargalhavam, assim. Tinha gente que falava assim, eu fiz xixi de tanto que eu ri, não sei o quê. Era muito bom, as pessoas saíam felizes do teatro, era uma peça muito divertida. E assim, que dava para brincar, para botar caco. Então a gente atualizava a peça o tempo todo, né? Porque dava para fazer isso. Então é muito bom. Infelizmente, a produção não se aguentou. Então, tem umas pessoas que se botam a ser produtores de teatro, mas não seguram a onda, né? Então, foi difícil. Mas enquanto a gente esteve lá, foi bem legal. Hoje o Leão participou de alguns eventos aqui em Suzano, né? Nos anos 90, né? Sim. O Leão é um amigo querido de muitos anos. É verdade. Né, Leão? Que me deu a honra de estar várias vezes aqui na cidade, em eventos que eu promovi lá nos anos 90, quando o carnaval de rua ainda era na Glicério, que já não é mais faz muito tempo, nem tem mais carnaval de rua em Suzano, né? As coisas... Que é uma pena, né? Que é uma pena, né? Que era uma tradição tão bonita, não é, Leão? As pessoas gostavam tanto. E ele vinha no meu camarote, causava furor, descia a Glicério no trio elétrico do Zé Cardoso e vinha com o Cacau Brasil, um estilista amigo. Querido. Meu amigo até hoje. Até hoje, né? Que está doentinho, você falou. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo Cacau também, que vinha para cá. Com a Vilma Bentivém, o Leão tinha um carinho imenso pela Vilma. Querida, né? Vinha os 80 anos dela. Em 2009 você teve aqui nos 80 anos, no Recanto Mineiro, uma festa que nós fizemos para comemorar. A Vilminha faleceu em 2015, aos 86 anos de idade. E hoje, Leão, não sei se você sabe, deve saber, a cidade de Suzano tem um cine-teatro que leva o nome dela, Cine-Teatro Vilma Bentivém. Mais merecido. Muito merecido. Para quem não sabe, Vilma Bentivém imortalizou uma música no Brasil chamada Hino ao Amor. Hino ao Amor. Que era da... Edith Piaf.
E aí, aqui no Brasil foi gravada por ela e foi um sucesso que até hoje as pessoas cantam. Se fala ali no amor, sabe quem é a Vilma. Isso, e você sempre teve muita ligação. Vida Alves faleceu recentemente, também atriz pioneira da televisão brasileira, que eu tive o prazer de conhecer, o primeiro beijo da televisão brasileira. Com Walter Foster. Eu sempre fui apaixonado, né, por esse pessoal do início da televisão. Muito bacana. Pessoal da Tupi, pessoal da Excelsior, né? Que são os que até hoje estão aí, Tarcísio, Glória, fizeram história, né? Fizeram história na televisão Exatamente, brasileira, né? E a neta da Vida Alves segue uma carreira brilhante que pouca gente sabe, que é a Thier. É a Thier, cantora, filha da Thaís, maravilhosa. Linda. Linda. Léo, como que foi seu início no teatro? Qual foi o primeiro papel que você começou a fazer? Foi muito estranho. Eu estava fazendo um curso de teatro que eu não estava gostando. Aí a minha cunhada me ligou e falou assim, eu vi no Almoço com as Estrelas que vai ter um Lolita Rodrigues, vai ter um curso de teatro novo que estão abrindo e tal, e na rua tal, eu anotei aqui o endereço para você. E eu fui lá, achando que eu ia mudar de curso, né, que ia fazer um curso de teatro com gente mais profissional e tal. E quando eu cheguei lá, tinha assim, umas 200 pessoas na esquina da Paulista, onde tinha uma loja famosa, acho que era Sloper, não sei como é que chama. E tinha mais uma fila que virava, assim. Estava um frio. Aí tinha um rapaz de poncho, eu parei ali e falei assim, aqui que é para a escola tal? Ele falou, não, aqui é teste para uma peça profissional. Um rapaz com uma voz... De locutor. Aí eu falei, então eu acho que eu errei. Eu estou saindo da fila, parou um carro, desce uma moça com um rapaz que na hora eu não identifiquei. Era o filho da Cacilda Becker e a esposa. Aí ela falou assim para mim, por que você está saindo da fila? Eu falei, não, porque o rapaz ali disse que é um teste para uma peça profissional, eu queria fazer um curso de teatro. Ela falou, quem falou isso? Ela fez assim, garganta, entra lá. E me botou. Bom, eram 200 e tantos. Eu fiz o teste, foram selecionados 4. E eu fiquei entre os 4. Assim, aquelas coisas que você está no lugar certo, na hora certa. E o personagem cai como uma luva. Às vezes as pessoas não entendem, mas é que não tem um personagem para você. E aí, engraçado, e aí não tinha o personagem. Não tinha. Eu passei no teste, ele falou, temos aqui um ator, não sei o que, elogioso. Ele falou assim, mas você vai ficar aqui no grupo, mas era a companhia Cacilda Becker, né? Mas não tem personagem para você. E esse rapaz que falou para mim, que era teatro profissional, não sei o quê, ele fazia o papel principal da peça. Aí estava com medo. Não, e ele era muito ruim. Então ele estava com medo. Então, logo que começaram os ensaios, ele levou uma bronca e tiraram ele. E aí ficou sem o personagem principal. E aí a esposa a Dorita, que era a esposa do Cuca, e que era a atriz principal, ela falou, por que não testa o Lobo? Que está aí paradinho, não sei o que e tal. De repente ele faz bem esse personagem. Não tem nada a ver com ele, mas de repente ele faz bem. E aí eu tinha uma voz de menino ainda, eu era muito garoto. Aí ela falou, de repente testa ele. Aí eu fiz o teste, aí o elenco inteiro que estava lendo aplaudiu e não sei o quê. Aí falou, ele é o personagem. E você roubou o personagem do cara que te tirou da fila. Coisa de destino, meu. Me falaram que esse rapaz até faleceu. Chamava Galileu Medeiros. Com ódio de você ele morreu? Não, ficamos amigos depois. Ele acabou fazendo uma figuração na peça. E fazia uns personagens lá de fundo, mas ficamos muito amigos. Foi o meu melhor amigo no elenco. Que papel que era um jovem, era uma peça maluquíssima, assim, nos anos 60, aquelas coisas, né? 70, comecinho dos anos 70. 60 74, isso. 73. Era um personagem que era um menino caipira, mas ele falava de sexo, drogas e não sei o que. Já em 73? O meu tema era os Beatles, né? Entrava o Help, na hora que que era o final da peça, e era o meu casamento com ela, e aí entrava o Help, era muito legal. E chamava o Jardim dos Amores, essa peça. E aí foi dirigida pelo Cuca, que era o filho da Cacilda Becker, ela tinha acabado de falecer, a Cacilda. Grande atriz. E aí veio a Cleide Diáconis, a irmã dela. Maravilhosa. Para dirigir, porque o Cuca entrou meio que numa piração e tal.
E aí Você chamou a trabalhou tia para com dirigir. Cleide E aí eu aprendi tudo com essa mulher, porque ela era incrível. É. E eu tinha virado, com o tempo, eu virei assistente de direção dele. Então, além de fazer o papel principal da peça, eu era assistente de direção. E aí, quando a Cleide veio, eu virei assistente de direção dela. E o curso? E aprendi tudo. Não, eu não teve curso, curso né? Eu acabou. aprendi tudo com ela. Mas Imagina, tá veio Mari Cagidali fazer a coreografia do Balé Estágio. Então, eu trabalhei com palco que você gente aprende, né? incrível, né? No palco. E foi um começo de carreira Você maravilhoso. fez peça com a Roberta Close também? Fiz Fez? bem depois, em Bem depois? 99. Fiz uma peça, foi estranho porque falaram assim, precisamos de uma estrela. Era uma peça com 4 atores. Era eu, ela e mais 2 atores. Me lembro dessa Tinha um peça. contador da história, um cara que só ia contando, dando os toques da história, e tinha o marido dela. Então era assim, a brincadeira era essa. É que o marido era todo machão e eu era delicado e aí ela se apaixona por mim e trai o marido comigo. Mas na peça ela era mulher ou ela era trans? Não, então, aí a ideia precisava assim, de uma mulher e que fosse uma estrela para fazer o papel. E aí todo mundo sugeria nomes e tal, alguém falou Roberta Close. Eu falei, legal. E aí eu soube, nós fomos para o Rio de Janeiro para falar com ela, convidá-la a fazer o papel. Aí a gente soube que ela estava lutando, era o governo Fernando Henrique na época, e que ela estava lutando para se transformar em mulher mesmo, mudar a documentação dela. Já havia feito a cirurgia. Já. E aí estava com muitos problemas para conseguir, o governo não queria autorizar e tal. Aí eu pensei, falei, poxa, vai ser legal, né? Para ela fazendo papel de mulher, uma advogada, não tinha nada a ver com gay, nada. A peça. Entendi. E aí foi a deixa, né? Aí chamamos, ela aceitou e tal. Só que ela era uma pessoa muito difícil, né? Foi muito complicado trabalhar. Era estrela? Complicadíssima para trabalhar. E assim, a ponto de um dia eu estar em cena, eu tinha uma cena que eu virava para dar um beijo nela, era a marca essa, e eu virava de surpresa e dava um beijo nela, porque eu era muito tímido e tal. E a hora que eu virei, cadê a Roberta? Ela não estava em cena. Aí eu fiquei procurando assim com o olho. Mentira. Você não tem o que fazer, né? Aí tinha que improvisar. Fiquei procurando, quando eu vejo já está lá no fundo, tinha um espelho no fundo do Se cenário, arrumando. fazendo assim, arrumando o cabelo e tal. Aí eu tive que ir até lá e improvisar a cena lá. E que não tinha nada a ver, porque era no escuro, no fundo do palco e tal. E várias vezes ela aprontou umas Leão, coisas assim. você falando na Roberta Close, Edgar me permita, ao meu ver, a Roberta foi uma das mulheres mais bonitas do Brasil naquele momento, né? Estragou tudo que não soube administrar. Hoje ela está feia. Tá feia. Né? Eu vi recentemente uma entrevista dela, se não me engano, com a Mauri Júnior. Ela está deformada, deixou de ser bonita, né? Mas ela não soube aproveitar a carreira dela como deveria, por ter conseguido notoriedade num momento onde por causa o gay... dessas coisas que ela fazia. Ela tinha coisas maravilhosas. Por exemplo, eu levei ela na loja do Fernando Pires para fazer os sapatos para a peça. Aí ela olhou, falou assim, Leão, posso ser sincera? Eu não quero esse tipo de sapato, porque vou parecer travesti. Ela quer sapatos baixos, eu não uso esse tipo de sapato normalmente. Então porque ele faz aquelas botas altas, aqueles saltos, né? Então, são lindos os sapatos dele. Mas eu entendi o que ela estava falando. E aí fomos numa outra loja. Ela tinha essa preocupação? Então ela tinha essas coisas bacanas. Mas ao mesmo tempo ela tinha essas pirações loucas, assim. Teve um dia que ela parou o espetáculo, chegou um senhor cheio de flores para ela. Parecia que ela estava no programa da Hebe. Ela parou e falou assim, ai querido, obrigado. E parou no meio do espetáculo. Entendeu? Então era dificílimo de trabalhar. E criava problemas fora de cena, reclamava de tudo. Era uma pessoa muito, muito, muito difícil. Chegava, por exemplo, numa cidade para fazer o espetáculo, sempre tem um apoiador. Então você tem que dar entrevista. Ela se recusava a dar entrevista, ela se recusava a ir no jantar do restaurante, que o elenco todo ia comer de graça, porque o cara estava oferecendo. O mínimo que você pode fazer são os 2 atores principais da peça irem também. Ela se recusava a ir para o hotel e falava assim, estou com uma pontadinha de dor de cabeça. Todo dia ela tinha uma pontadinha de dor de cabeça e ia para o hotel. Leão, outra, você que entende dessa área,
Reza a lenda que ela casou fora do Brasil com um homem que não sabia que ela era operada. Isso é fato? Olha, eu acho até que ele sabia. Agora, ele era muito ingênuo. Ele é um camponês, o marido dela. Ainda é o mesmo? É o mesmo. Ah. É um homem lindo, mas é um camponês, um rapaz camponês mesmo, entendeu? Agora já não é mais rapaz, é um senhor. Já é um senhor. E ele tinha uma paixão por ela, mas uma paixão. E ele mesmo me contou um dia que ela meteu o pé na cara dele, É mesmo? porque ela tinha que fazer o que ela queria. Ela era uma mimada, assim, entendeu? Então, teve essa coisa ele falava assim, eu ia pagar o cachê dela, era um cachê que o pessoal me dizia assim, nem Fernanda Montenegro ganha isso. E tal, e ainda tinha a porcentagem da bilheteria. Ela implicava com a porcentagem da bilheteria, que era o menor valor. E eu dava o borderô para ela, ela achava que aquilo não era borderô, porque era feito à mão, e o borderô da SBAT O borderô é feito à mão. É feito à mão. Sempre Ela foi. achava que aquilo não podia, que tinha que ser impresso. Entendeu? Então ela implicava e dizia, não acredito nisso, não acredito nisso. E aí ele vinha reclamar comigo. Ela queria que ele brigasse comigo para defender. E ele era muito educado. Então ele falava, eu respondia, explicava para ele entendia. Quando chegava a falar com ela de novo, aí teve que um dia ele falou que ela meteu o pé, ele estava com o rosto roxo, assim, disse que ela tinha metido o pé na cara dele. Porque o pé era ele, grande, porque... Então ela era uma pessoa intratável, era dificílimo trabalhar. Por isso que ela não fez carreira. Então, eu sinto por isso, porque ela era para ter feito uma carreira nacional de destaque e para ter hoje, talvez um programa, ocupar um lugar de destaque na mídia nacional. Mas também ela casou, foi morar lá, né, na Suíça, né? Optou por outra vida, por outra vida. Pessoas, virou Madame Louise, não sei o quê. É chique. Eu queria falar um pouco do Fofocalizando. Né? Bora. O que está no ar aí. Está no ar, né? É um programa que é diário, né? E eu queria saber, assim, quem são as suas fontes? As suas fontes, por exemplo, é claro que jornalista não fala quem são as fontes. Eu digo quem são as suas fontes, assim, você recebe fontes pelo WhatsApp, o pessoal te liga, como que você fica sabendo do que está acontecendo nas festas? Shows, em todos os lugares, né? Você como jornalista sabe, né? Não pode falar Olha, mas eu posso te dizer o seguinte, eu chamo de minhas pulguinhas, que é justamente para não identificar. Mas eu posso te dizer que tem desde dono de televisão, diretor de televisão, diretor de rádio, garçom, porteiro, quer dizer, não dá para você. Você tem que confiar na fonte, né? E mesmo assim desconfiando. Sim. Por mais Sim. que, né? Então tem essa coisa de você confiar, mas tem que sempre dar uma conferida, claro, você checar por outro lado e tal. Até hoje em dia tem muita interferência das assessorias de imprensa. As assessorias mentem muito, né? Para enaltecer o cliente. Né? Exatamente. Elas mais... chegou a um ponto que quando teve aquele episódio lá do Ronaldo Fenômeno, né? Com a Daniela Sicarelli, parece que ela estava esperando o bebê e perdeu o bebê, né? E aí eu liguei para a assessoria para confirmar, porque eu tinha informação. Aí a assessora falou assim, olha, eu vou dizer que nem que sim, nem que não. Como é que um assessor se responde nem que sim, nem que não? Isso marcou, falei, gente, é a coisa mais louca do mundo, né? Quer dizer, para que tem uma assessoria de imprensa, então? Né? Que não pode falar. Porque eu acho que tem que ter assessoria de imprensa, mas tem que ser gente profissional. Porque hoje em dia qualquer um faz assessoria, hoje nosso diploma ficou, né? Então, você, por exemplo, você já teve alguma fonte que oferece para pagar por informação? Muito, eu não aceito não. Que quer vender informação. Vender informação, isso você pagar. Eu, por exemplo, lá no programa eu vejo que às vezes a gente utiliza tal, mas eu pessoalmente não aceito. Tem a que oferece para divulgar e tem são os dois sistemas, né? Que quer te subornar para que você fale e também quer pagar para ter um espaço na mídia que às vezes é mentiroso. Exatamente. Não, e tem essa pessoa que fala assim, olha, eu tenho um furo maravilhoso, eu tenho vídeo, eu tenho prova, mas é tanto. Eu não pago. Porque eu acho que a partir daí você entra numa coisa de chantagem. Né? A pessoa fica te jogando, eu não compro informação. Eu acho que informação você descobre ou não. Né? Eu acredito nisso. Teve uma ocasião, talvez o Leão não lembre, porque são tantas coisas
na história da vida dele, que ele publicou em uma revista que eu não vou me lembrar o nome. Eu ia fazer um espetáculo dirigido pela Bibi Ferreira. E a Beth Faria havia sido convidada para ser a atriz principal. E naquele momento quem estava negociando com a Beth Faria por telefone era eu. Até então estava tudo bem. Depois que saiu na revista, a Beth Faria ligou no meu escritório. Ela ligou, não pediu para a assessora ligar, não. Com aquele sotaque carioca dela, falou: Gil Fuentes, diga para... Porque eu não sabia que ela e a Bibi Ferreira não se relacionavam. Diga para a Bibi Ferreira que eu agradeço o convite e o cumprimento pelos seus 120 anos. E desligou o telefone na minha cara. Daí eu falei: mas por que ela está dizendo isso? Eu, inocentemente, por que ela está dizendo isso? Porque daí, assim, enquanto eu estava tratando com ela, eu não sei se ela estava querendo saber se a coisa ia dar certo ou não, uma aproximação, se era verdade da Bibi, mas quando ela viu a notícia na revista, ela viu que o caso era sério, daí eu acho que ela pensou que a Bibi quis atravessá-la, enfim, e cumprimentou a Bibi pelos 120 anos, que naquele momento ela não tinha, ela tinha acho que 80 e poucos. Ela faleceu com 90. O que você divulgou e você viu que não era verdade ali, aí a informação truncada, se arrependeu de alguma divulgação alguma vez? A assessoria passou errada a informação? Não, nunca teve assim um arrependimento, mas aconteceu uma coisa chata. Na época estava esse auge da política, de mudança, da MDB, Arena, aquela coisa, e a Fafá de Belém virou um pouco musa desse movimento. E de repente... Direta já, né? Direta já. Aí de repente ela caiu num ostracismo, ninguém falava dela. E aí me ligou a Ana Sabugosa, que era assessora dela, que eu sabia que há muitos anos era assessora dela, e me ligou falando assim: Leão, você pode dar uma força, a Fafá está doente, a Fafá está com câncer, e ninguém fala dela, estão boicotando, ela está muito mal com isso. E Bom, e a coisa política mexeu comigo, e eu, claro, acreditando, porque a Ana Sabugosa era assessora dela, eu sabia e tal. E aí dei a nota, e dizendo que a Fafá estava, nem falei que estava com câncer, mas falei que ela estava doente e tal, e que as pessoas estavam esquecendo dela, uma coisa. Aí a Fafá, bom, saiu a nota no dia seguinte. A Fafá, que peso tinha isso, né, Leão, no jornal? Hoje tem também, mas... na Folha da Tarde, que era a coluna mais lida da época e tal. Aí me ligou a Fafá, mas raivosa, assim, dizendo assim: eu não estou doente porra nenhuma, não sei o que, ótima, quem foi que inventou isso, não sei o que, blá, blá, blá. Eu falei: não, calma, desculpa, quem me passou foi a sua assessora, eu desminto, não tem problema nenhum. E aí ela pediu, por favor, que eu desmentisse e tal. E ficou muito brava, assim, né? E eu desmenti e tal. E aí eu fiquei sabendo que ela tinha rompido com a Ana Sabugosa. E a Ana Sabugosa te usou para fazer uma coisa feia. Para sacaneá-la e tal, né? Safado. E foi uma coisa bem chata. Foi a única vez que... Mas você ganhou inimizades ao longo da sua vida, Leão, com essas situações? Ou coisas todas foram amenizadas depois? Outro dia encontrei o Luciano, que eu amo o Luciano, né? O Zezé de Camargo. Luciano. E ele era muito meu fã e tal. E até que um dia ele disse que tinha até uma foto minha em cima do móvel dele. E aí um dia perguntaram uma coisa sobre ele e eu não respondi, porque eu não podia responder, eu não sabia. E ele queria que eu defendesse, que eu dissesse que ele não era. E eu falei: ele era gay. Reza a lenda que o Luciano era gay. E eu disse: eu não posso. E ele ficou bravíssimo. Aí ele me encontrou um dia, ele falou: a foto que eu tinha em cima do meu móvel, tirei. Eu botei dentro da gaveta, não sei o que, tal. Aí eu falei: desculpa, mas, né? Aí outro dia eu encontrei com ele, aí eu falei: e aí, tudo bem? Deu uma cutucada nele, assim. Aí ele falou: tudo bem, querido, eu reclamava de você, o que a imprensa tem feito com a gente hoje. E não sei o que, tal. Porque hoje a mídia social, ela escancarou de uma maneira que os jornalistas de jornal impresso, Edgar sabe disso, você sabe disso, tinham uma responsabilidade diferente do que hoje a gente vê nas mídias sociais. Exatamente. Hoje é tudo... Né? Ontem a Anitta falou para o David Brasil na internet, né, no programa que ela estreou. Aí ele perguntou: como é que é o seu sexo com o seu marido, com o Scooby?
Aí ela falou, depende, né? Desde que a Luana Piovani não esteja. Quando a gente faz selvageria, é uma coisa. Agora, quando a gente faz amorzinho só nós dois, aí é uma outra coisa. Eu vou O que romântica. é selvageria? Então, aí o David perguntou para ela Quantas pessoas assim, participam então, da tem outras selvageria? pessoas? Claro. Aí ela falou, claro, querido. Entendeu? Então, quer dizer, hoje em dia falou tudo. É bacana. É verdade que o pessoal, o jornalista que de fofoca, ele fica de olho na mão do ator para ver se está com aliança ou não. Sim. E se ele não tiver, já tem que ligar para a assessoria. Já tem uns códigos, já assim, tem os né? códigos. Então, a aliança, quando tira a aliança, quando bloqueia o outro na internet, né? Então, tem que ficar ligado nesse movimento todo. É muito complicado hoje em dia. E até porque a coisa vaza muito rápido. Então, se você não der rápido... Sim. Hoje é tudo muito instantâneo, né? É. Você fala de manhã. A gente preparava uma coluna para o dia seguinte. As pessoas esperavam o jornal para o dia seguinte, para saber quem casou. Hoje a pessoa está casando, está sendo vista simultaneamente pelo telefone. Não, outro dia aconteceu uma coisa muito engraçada. Estava no ar o programa e eu fiquei sabendo que o Neymar estava lá, né? E que ele tinha ido... Pós-Nájilo ou antes? No meio disso, meio da né? Ele foi lá dar entrevista e aí foi aquela paparicação em cima dele e ele chegou na maquiagem, ofereceram uma moça para maquiá-lo. A assessoria dele falou, não, tem que ser homem. Tem que ser um homem. Eu achei aquilo curiosíssimo e aí comentei no sofá. Eu comentei no sofá, um colega pegou o telefone e já deu a notícia antes de mim. Putz, Aí, a língua saiu antes do que devia. Ô, Léo, como que foi essa história aí, que você ficou preso 2 horas no elevador e perdeu o programa? Como que foi isso? 2 horas e 40. 2 horas e 40. Que isso? Eu estava descendo, a babá... Aí você não apresentou o programa? Não apresentei. Eu estava descendo, a minha neta e a babá. Para quem não sabe, Leão tem uma filha, que tem uma filha de 4 anos, é um vô coruja, um pai coruja, que eu acompanho isso há anos, desde que a filha dele era pequenininha. A Laurinha estava... Você sabe que até hoje ela lembra. Ela vai para minha casa, hoje minha filha comprou um outro apartamento, mas ela foi, até os 2 anos, ela ficou na minha casa. Então, quando ela vai na minha casa, ela fala assim, vovô, esse não. O elevador, porque foi aquele que tem foi no 3 seu prédio. elevadores. Aí ela fala, esse aqui não. Porque a gente estava descendo e de repente parou no meio e ficou um tantinho aberto assim e a gente via tudo que estava acontecendo fora, mas não. E 2 horas e 40. Quantos andares? Não, ficou entre acho que o primeiro e o térreo, mas não tinha jeito, né? Não. E aí, eu já estava com o celular, eu estava já com a mala, eu já ia para... Com a bolsa, já estava indo para a televisão. E ela desceu comigo, foi uma coincidência. E aí ela dormiu, porque ela ficou muito assustada. Dormiu no elevador? Daí a babá começou a agradar ela, assim, então ela dormiu, acordou. Quando ela acordou, e que ela ia entrar em pânico, aí eu já estava falando com as pessoas e tal. Eles chamaram a pessoa da técnica. Da técnica do elevador. O cara disse que não tinha jeito. Ele falava assim, só quebrando a parede. E não sei o que. Você imagina o desespero, você dentro, trancado, já quase não respirando, porque o ar que entrava era muito pouco. E aí eles falando assim, não, vamos ter que quebrar a parede, não tem outro jeito. Eu não sei resolver isso. O cara falava, o técnico. Jesus. Eu comecei a ficar em pânico aí, a gente ouvindo tudo. E aí ela começou a entrar em pânico, a Nenê também, começou a ficar assustada, que ela falou, vamos sair. Eu disse, não dá para sair, mano. E aí, de repente, eu falei, chama o bombeiro, pelo amor de Deus, chama um bombeiro. Aí chamaram o bombeiro, mas demorou ainda uns, 30 minutos. São Paulo tudo demora, né? Quando chegou o bombeiro, ele entrou por cima, abriu uma portinha assim, uma coisa, falou assim, não, vamos tirar a Nenê primeiro. Tirou a Nenê, aí eu já fiquei mais tranquilo. Aí ele falou, agora com vocês vai ser um pouco mais complicado. Aí ele perguntou, ele falou assim, tira essa chapinha aí do chão. O bombeiro, pendurado lá em cima, depois que tinha tirado minha neta. Aí ele falou, tira essa chapinha aí do chão. Aí eu tirei a tampinha, assim, que tem a coisa da marca, né, da equipe técnica. Aí tirei, quando eu tirei, ele falou assim, faz esse pino pra cá. Aí eu fiz assim, com o pino, abriu. Eu falei, pô, e o cara disse que tinha que derrubar a parede. O técnico, o especialista, né? Então é tudo muito louco, né? Eu fiquei muito assustado. Tem bastante pergunta aqui. Eu vou fazer essa última aqui. O Lucas Lima, que é fã do
das Aventuras de Poliana, que da redação do Diário de O que Suzano. estava com a mãozinha machucada. Ele quer saber se tem você contar uma fofoca boa do elenco. Quer saber fofoca. O Lucas apresenta um programa esportivo, ele tem um canal. Mas é um fofoqueiro. É um fofoqueiro. Olha, Você pode falar um pouco do elenco, né? o elenco todo é maravilhoso, eu adoro todos eles, mas eu tenho a impressão que uma vez, numa festa, eu vi a professora Sophie, né, aquela francesinha, que é maravilhosa, estava, parece que namorando o Vicenzo, aquele que faz o menino que era feio, que ficou bonito. Eu tive a sensação... Os aparelhos? Que usava o aparelho, que tirou e tal. Eu tive a sensação de que os dois estavam namorando. Depois não tive mais notícia, né? E teve muita intriga na época que trocou a atriz, né? Porque a atriz principal, que faz a tia Luísa, porque a atriz ficou grávida, a outra, né? E entrou essa menina maravilhosa que faz a tia, né? E aí ela foi muito massacrada na internet, na época, pelo fã-clube da outra, dizia que a outra tinha que voltar. Foi ela que quis sair, ela que ficou grávida e não avisou, quer dizer, até que, ao contrário, o SBT e a dona Iris Abravanel e o diretor, o Reinaldo Buri, foram muito generosos, né? Porque poderiam ter brigado e tal. Eles compreenderam a situação dela, ela saiu e entrou. E aí é uma sacanagem, né? Quer dizer, massacrar a menina que entrou para salvar a novela, né? Quer dizer, e que está fazendo lindamente, né? Não sei se melhor ou pior que a outra. Novela você nunca fez, Leandro? Novela fiz. Fez novela? Fiz telecursos, aqueles teleromances. Tá. E como é que chamava? Teleromance e telecontos. Tá. Da TV Cultura. Fiz teste, foi nessa época que eu estava fazendo teatro bastante, né? Fiz teste com a Nídia Alicia. Nídia Alicia, assisti. Eu fui o Nídia último a Alicia. fazer teste, fiquei no grupo fixo. Tem uma história maravilhosa. Por que eu parei de fazer? Comecei a fazer os teleromances e o Rubens Evold, que faleceu recentemente, ele era um dos novelistas que fazia as histórias, as adaptações dos romances, né? E ele, como era muito meu amigo, a gente foi amigo desde sempre, né? Eu era amigo dele há 50 anos. E de uma bobeira ele morreu. Exato, uma coisa tristíssima, né? E o Rubens escrevia sempre um personagem para mim. Então ele falava, eu já sabia. Mas você tinha que ir lá, tinha toda aquela coisa burocrática, saber se o papel era meu, tinha que falar com os diretores. Isso cansa um pouco. E aí eu fui, estava na sala de espera, o secretário do cara que era o diretor de elenco, de teledramaturgia, falou assim, olha, ele está aí atendendo e tal, daqui a pouco ele vai te atender, tá bom? Eu vou almoçar. Isso depois de umas 3 ou 4 horas que eu estava lá esperando. Aí eu cheguei 8 horas da manhã, meio-dia, ele foi almoçar, eu não tinha sido recebido ainda. Esperando só para confirmar que o papel era meu, pegar os capítulos, aquelas coisas. Aí ele saiu. Aí ele falou assim, já ele vai te atender. Eu fiquei lá. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quando chegou 3 da tarde, eu não aguentava mais. Roxo de fome. Aí eu fiz assim, sabe quando você começa a andar pela sala? Eu fiz assim na porta, no trinco da porta. Dessas portas de fórmica, abriu. O diretor estava com a calça riada e a menina embaixo da mesa. Uma atriz que tinha feito a novela anterior comigo e ia fazer essa próxima. E aí ela estava numa... assim, eu só fiz assim, desculpa. Esse diretor, ele atua ainda? Ele está bem velhinho, mas ele pode concluir o seu trabalho aí. Eu pedi desculpa, eu fechei a porta, mas não adiantou. Eu nunca mais trabalhei lá. E eu era do elenco fixo. Nunca mais me chamaram. E ela também nunca mais... Ela tinha feito um filme chamado Janete, com o Flávio Guarnieri, esqueci o nome da menina. Você sabe que nunca mais ela trabalhou também. Eu não vou falar o nome dela aqui. Não vale a pena. Leão, eu acho que eu não sei se ele tem outra pergunta para te fazer. O relacionamento, eu assisto pouco Fofocalizando até por conta do horário, mas sempre que tem oportunidade, vejo até para te prestigiar. Obrigado. E a gente percebe que existe assim uma liberdade muito grande, existe uma energia muito gostosa lá entre vocês. É isso mesmo? É isso. E somos pessoas muito diferentes, né? Cada um tem uma formação, cada um tem uma história, né?
Então é muito curioso isso. E acho que é isso que dá o tempero do programa, porque a gente pensa muito diferente, cada um tem o Décio, tem a Lívia Andrade. O Décio é azedo personagem, né? É azedo personagem. Ele é um doce. Bom, é o meu melhor amigo. Mas o personagem, a figura dele diante das câmeras é amarga. Claro que tem a ver com ele. O Décio é virginiano e tal. Mas ele é um doce de pessoa. Eu amo o Décio, acho que é o meu grande amigo. Que bacana. Bom, a Mama também, né? Aliás, de certa forma, todos somos amigos, porque a Lívia fez minha namorada numa peça, logo depois dessa da Roberta. A gente fez, em 2006. A gente foi namorar na peça chamada O que Aconteceu com Shirley Taylor. Ela está num excelente momento ali. Está num momento maravilhoso. A Mama era minha mãe, ela era minha namorada e tinha o Carlos Capelletti ainda. E ficamos um ano em cartaz também. Então a gente tem uma intimidade muito grande, né? A gente se beijava toda noite na peça e tal. Então a gente é muito amigo, eu e a Lívia. Eu e a Mama, eu e o Décio. O Décio foi meu chefe várias vezes, trabalhamos juntos várias vezes, fizemos show de calouro juntos. Então, quer dizer, a gente tem muita intimidade. A Mara também eu conheço desde que ela era menininha. Então, todos nós. O Gabriel, agora que é um novo integrante do grupo, é o mais novinho, mas a gente é amigo. O Léo, a gente também se conhece há muitos anos já, né? Porque ele já era repórter nas revistas que eu trabalhava. Que tem uma Suzanense, eu não conheço, ela participa do programa? Parece que sim, eu acho que Roberta Miguel. Roberta Miguel, é a locutora. Não, ela é a locutora do programa, ela que faz. Eu não a conheço pessoalmente. Ela faz toda a locução, todos aqueles vídeos, né, que tem um locutor, é ela, e ela apresenta um quadro no programa. Você sabia que ela é Suzanense? Não sabia, mas é uma querida amiga, viu? Eu gosto muito da Roberta. Aliás, nasceu no mesmo dia da minha filha. Ah, é? 16 de outubro, Mesma idade também? Não, acho que ela é um pouquinho mais velha que minha filha. Né? O Leão, aqui, ó, a Marilei Maciel quer saber o que você acha que está faltando para que todos tenham acesso à cultura no país. Difícil. Olha, tem um presidente da República que respeite o povo que votem brasileiro. Corretamente nas eleições, que os partidos indiquem bons candidatos. Só eu furando. Não, eu vou dizer, o único presidente que fez pelo Brasil está preso. Né? E tem essa pessoa aí no governo destruindo o Brasil, né? Enfim. Você se considera engajado na política? Sim, acho que é a coisa que eu mais... não consigo não ser político. Eu fui criado por um jornalista político, né? Meu irmão era jornalista político. Eu convivi a minha vida inteira com políticos. Você tem irmãos ainda? Tenho. Os dois são psicólogos hoje, né? Minha irmã e meu irmão. Mas meu irmão foi jornalista durante muitos anos, foi editorialista do Jornal da Tarde e tal. E a minha vida inteira foi Você nasceu, foi criado no meio da política e televisão. Eu não quis ser político. Foi convidado? Jornalista político, não. Para ser político? Para ser político também. Foi. Mas eu não quis ser jornalista político porque eu achava que aquilo... que eles não falavam a língua do povo. Eu achava que meu pai era muito intelectual, meu irmão também, e eu achava que tinha que falar de um jeito. Então, por isso que eu quis ser um jornalista popular. E fui por esse caminho das variedades e tal. Começou lá no Jornal da Tarde? Comecei no Jornal do Bairro, que era um jornal bem político na época da repressão mesmo pesada. Então era um disfarce, Jornal do Bairro, mas era um jornal bem político que tinha no bairro de Pinheiros, Santo Amaro, em São Paulo. Pegava a zona sudoeste de São Paulo. Depois, como ele era do Bazar 13, que era uma empresa de supermercados e tal, eles transformaram num jornal chamado Jornal da Semana, que eu fiquei trabalhando também. Aí quando eles foram abrir um jornal em Brasília, eu não quis ir, porque eu já tinha uma antipatia por Brasília, assim, porque era na época do Figueiredo, aquela coisa, aquele monte de militar. Aí eu falei, não quero ir para Brasília, não. E aí fiquei aqui em São Paulo, e também porque eu não queria parar de fazer teatro e tal. E aí não fui. Aí fui fazer um teste no Jornal da Tarde, comecei em seguida. Eu fiz o teste no dia 28 de dezembro, lembro. Comecei no dia 5 de janeiro do ano seguinte. E fiquei 13 anos no Jornal da Tarde, né? E aí, paralelamente, trabalhei 6 na Folha da Tarde como colunista. Lá no Jornal da Tarde eu era só repórter, né? E, enfim, minhas coisas foram tudo meio paralelas, assim, né? Fazia televisão paralelamente, fazia teatro paralelamente, mas... Você foi repórter do Domingo Legal também, né? Um pouquinho. Outras emissoras, né, Leão?
Cheguei a fazer o helicóptero do Gugu e tal. Aí a Sônia Abrão ficou com ciúme, foi falar com o Silvio, pedir que queria fazer. Eu tinha pavor de fazer o helicóptero, porque era horrível. Eu tive até pneumonia, porque ficava aberta a porta e a gente tinha que ficar narrando as coisas que estavam lá embaixo. E eu tinha medo mesmo do helicóptero. Então, quando ela falou assim, a Sônia quer fazer, eu falei, deixa. Faça. E aí parei. Seja feliz. Seja feliz. Aí ela o Jorge Lordelo, que trabalha com a Sônia, você conhece? Meu amigo. Ele disse que é meu primo. Ele disse? É, porque ele disse que o Lordelo dele foi uma distorção do nome, era Lobo, e aí na hora de registrar... mudaram para Lordelo. É? E aí ele disse que ele foi ver a árvore genealógica, nós somos primos. Você sabe que, não sei se você sabe, deve saber, ele foi delegado de polícia aqui em Suzano, trabalhou conosco, esteve aqui recentemente, ele trabalhou conosco aqui, o primeiro livro que ele escreveu em parceria com o Lair Ribeiro, como conviver com a... Não me lembro o título. Mas, enfim, depois ele trilhou um caminho de sucesso e foi parar na televisão e está fazendo brilhantemente o trabalho. Faz aquele programa de sexta-feira. Mas é um querido mesmo. O Lucas gostou da fofoca da novela. Falou, que bomba é essa, hein? Falou aqui. Eu queria perguntar para você, Leão, sobre as redes sociais. Hoje existe muita intolerância nas redes sociais, né? Se você toma algum cuidado quando você vai postar alguma coisa, se você é ativo nas redes sociais ou não? Olha, eu sou passivo. Não ia perder a piada. Não, jamais. Deixei a bola pingando para você. Mas você sabe que eu prefiro... Não, e acho que eu sou passivo mesmo, porque eu não respondo. Eu acho que a melhor coisa é não responder. Também acho. Porque se você entrar no bate-boca... Ignorar. Olha, às vezes você fala até educadamente, você responde até de um jeito educado. A pessoa vem replicar. Aí a pessoa replica. Aí não tem fim, não. Não o que fazer. E aí são pessoas sem cara. Você então... deleta comentário maldoso em relação a você nas suas redes sociais? Não deleto, não faço eu nada. deleto. Eu não faço eu nada. Deleto e ainda falo um palavrão se for possível. Porque assim, se você for falar de mim mal de mim na sua rede social, eu não vou me meter que é sua. Agora, você vir na minha rede social falar mal de mim, Leão, não dá, né? É complicado. Você tem Instagram, Facebook? Tem. O Facebook eu entro muito pouco. Chato ele é um demais. logo oficial, né? As pessoas são muito chatas no Facebook. É uma página, é uma fanpage, né? Não é bem... Então aí não entra todo mundo e tal. Mas mas eu entro muito pouco lá. Agora, você tem alguém no Instagram, que administra isso? A minha filha. Porque minha filha é jornalista também, né? E ela trabalha comigo. Ela administra, ela publica, ela cuida para você, é o correto. E ignora os comentários. Mas ignora. Ela fica nervosíssima. Eu imagino. Ela diz, pai, eu vou responder. Eu vou mandar. Olha que pessoa imbecil, que eu digo, não pode parar. Não responda, porque sou eu. Então não responda. E aí ela tem essa... Mas ela fica aflitíssima às vezes. A vontade é responder. Porque ela é dessa geração, né? É diferente, né? Eu tenho mais... A tua filha não é da época da internet. Quando ela nasceu, não existia telefone celular. Exatamente. Então é complicado, porque eu falo, não adianta. Primeiro que são pessoas que não têm cara. E você não sabe se é aquela pessoa mesmo que está falando ali, se é ela mesmo. Então, sabe, para que você vai ficar respondendo? E às vezes tem alguém, por exemplo, que te odeia por algum motivo, sei lá, cruzou na tua vida em algum momento, e que queira fique falando um monte de asneira para te irritar. Você vai perder tempo com isso para quê? Né? Então... Leão, a gente está vendo agora o Criança Esperança na Rede Globo, daqui a pouco vem no SBT o... Teleton. Existe uma comparação interna de vamos fazer melhor? Não existe essa conversa? Nunca ouvi, nunca ouvi. Eu sinto no SBT assim, uma preocupação em fazer bem o Teleton. Né? Agora, por exemplo, a Norma que está dirigindo é uma pessoa seríssima, uma grande diretora, uma mulher que eu tenho uma admiração enorme. Ela que está dirigindo, então esse ano pediram a ela para dirigir. Quando é esse ano, você sabe já? É outubro, acho que é 26. Provavelmente 25, 26. Você vai estar lá. É óbvio. Ainda não sei se no dia 25 ou no dia 26, mas a gente já está, porque a gente já é convocado bem antes, já para deixar a data reservada. O SBT é muito organizado, é uma coisa assim muito... Você tem acompanhado Criança Esperança da Rede Globo? Não. Eu tenho acompanhado. Vi um pedacinho da As festa, entradas ao vivo, elas não são padrão global.
existe, eu tenho acompanhado, e existe assim... É ruim, não é? Ruim. Aquela moça, Ana Furtado, meu Deus, como ela é fraca. As entradas ao vivo são ruins. Eu não sei o que aconteceu com a Globo, com essa atual direção. Eu até Eles estão querendo popularizar, mas ainda com ar de sofisticação. E isso não dá certo. Não consegue. Não dá certo. Por exemplo, assim, quem quer fazer uma boa televisão não pode ter Thiago Leifert, não pode ter aquele menino que está fazendo esporte agora, Globo Esporte, não pode ter Otaviano Costa, não pode ter, sabe, Ana Furtado. É uma gente muito ruim. Zeca Camargo. É uma gente que não é de televisão. É uma gente até bonita. Mas fazem televisão há 30, 20 anos. Pois é, mas não sabem fazer televisão, não tem empatia, né? É uma coisa esquisita, porque antigamente, por exemplo, até a Ana Maria Braga, eu posso até não gostar, mas ela sabe fazer televisão. Naquele horário dela. A Ana Maria Braga ao vivo, no Criança Esperança, não é a mesma Ana Maria Braga que apresenta o programa de manhã. Exatamente. A Ana Maria Braga parece um pouco com Mulheres lá, né? Da Gazeta. Não é a mesma. Parece, tem o mesmo... Não, é que o Mulheres seguiu a linha por causa do Note a Note. Você fez Note a Note? Fiz Note a Note, fiz Mulher. Eu fiz Mulheres, eu participei. A Claudete Troiano, né? Com a Claudete, com a Ione, com a Márcia Goldsmith. A Astrid, por exemplo, uma pessoa que sabe fazer televisão. Astrid Fontenelle. Ela sabe, ela é uma pessoa de televisão. A Hebe falou isso, né? A Hebe sabia fazer televisão. A Hebe era a mestra, né? As outras todas são um pouco cópias da Hebe, ou tentativas. Você assistiu o filme com o André Beltrão? Não, ainda não. Eu vi a peça, eu chorei muito. Era muito linda a peça. Mas e o Falabella fez com carinho, ele falou no meu ouvido. Ele falou assim, eu quis fazer ela tão bonitinha. Ele falou assim, ele era apaixonado pela Hebe. A Hebe foi uma grande estrela, né? A maior estrela da televisão brasileira. Sem dúvida nenhuma, né? Então, eu fico... Eu não sei se é porque eu vi Flávio Cavalcante, Chacrinha, Hebe, Silvio, né? Bolinha também. Bolinha, gente que era de televisão. Eu fico vendo essa gente fazer, eu falo, meu Deus do céu, será que a Globo não percebe que eles são fracos? Parece que está congelado, uma coisa que não vai... Não passa, imagina o The Voice, é uma coisa artificial. Esse programa que eles fazem sábado de manhã, meu Deus do céu, é uma coisa tão forçada, tão de mentira. Sábado de manhã aquele é de casa. Aquilo é péssimo. Meu Deus, é um horror aquilo. Aquilo é péssimo. Você acha que a Xuxa, eu vou agora... Sabe quem é bom na Globo? Só para dizer que eu estou falando mal de todo mundo. Sandra Nemberg. Essa sabe fazer. Essa realmente é uma grande apresentadora. Ela tem um tempo maravilhoso. Né? E a mesma cara há 30 anos. A gente está falando da Globo. Você se envolveu numa polêmica com a Suzana Vieira e o Thiago Lacerda. Está superado isso? Como foram processos. Não foi. O Thiago, aliás, foi muito engraçado, porque quando acabou, se perguntou, as pessoas com raiva de você. O Thiago Lacerda, quando acabou o processo, ele veio me dar a mão e falou assim, olha, não é nada contra você, é contra a sua profissão que é nojenta. Nojenta, Aí ele ficou com a mão assim estendida, eu falei para ele, mas você não devia achar a minha profissão ruim, porque se não fosse a minha profissão, você não existiria na televisão, falei para ele. Porque quem vai falar das suas sunguinhas, sou eu. Senão eu só falaria do Lima Duarte, do Estênio Garcia, de grandes atores. Virei as costas e fui embora. E não esticou a mão para ele? Não estiquei a mão para ele, entendeu? Então, a Suzana Vieira foi uma bobagem, porque eu falei que ela estava ia fazer 66 anos e que estava linda. E ela se ofendeu? E ela disse que era 64 e que mas eu tinha entrado na intimidade. Faz na vida e aí eu tive que pagar 25 mil, mas depois ela pediu desculpas e tal. Mas recebeu dinheiro, pediu desculpa, mas recebeu dinheiro. É coisa de advogado, entendeu? Coisa de advogado. Eu queria, antes do Edgar mudar de assunto, você acha que a Xuxa funcionou na Record? Ela conseguiu, agora ela fez no teatro esse final de semana passado, você usou uma expressão, funcionou. Aí eu não posso... funcionar, ela funcionou na Globo, mas apresentadora ela nunca foi. Ela tinha Marlene Matos por trás, né? E agora não tem mais. Porque o termo funcionar é o que eu vejo correto, né? Porque ela foi, num tempo, a Rainha dos Baixinhos, que existia um formato que era inédito e que encantou o país. Isso. Depois disso, a gente não viu nenhuma outra... ela foi uma mentira bem embalada. Foi. E que deu certo. Que colou e deu certo na hora certa. Agora você vê que não dá mais. Não vira.
E ela falou outro dia que eles não queriam que ela fosse para a Record, que ela podia ir para o SBT. Se ela fosse para o SBT, talvez ela tivesse dado um pouco mais certo. Mas na Record, nada dá certo na Record, né? Tirando aquela coisa lá da Venenosa, que é uma coisa pobrinha, simples. E dá certo porque é simples. E porque eles têm um entrosamento, né? Também como nós temos lá. Agora o resto, tudo na Record, nada deu certo, né? É uma coisa esquisita, né? Porque a emissora não tem empatia, né? Aí, ali, uma vez a minha amiga que maravilha, que Deus a tem. Que Deus a tem. Ela fazia uma novela lá, e quando acabou, chamaram ela para fazer uma outra. Aí ela falou, não vou assinar. E ela estava precisando de dinheiro na época. Eu falei, mas que você está precisando de grana, pô, um contrato, né? Bom, porque a Record paga bem. Paga. Justamente porque ela não tem, paga. Então, ela paga mais que a Globo. Então, aí eu falei, pô, mas você não vai ficar? Ela falou, tá, eu não consigo. Eu falei, por quê? Ela falou, porque não tem alma. Ela falou, é uma emissora sem alma. Sabe, nada lá pode dar certo. Mas eles prepararam para a Xuxa uma superprodução nesse programa dela musical, que eu vejo porque eu gosto de dança, né? Eu acho lindo ver as pessoas se desafiando. De dança, mas eu não gosto de gente que não é da dança dançando. Sabe por que a televisão tem que ser cruel? Com as pessoas. É sempre sádica desse jeito. É sempre assim, é o que não sabe dançar que vai dançar, é o que não sabe cantar que vai cantar. Né? Tem sempre uma coisa meio sádica. Dizem que é a cópia do Faustão, né? Da dança dos famosos. É a mesma coisa. Tem a dança dos famosos que iniciou agora, inclusive o Faustão mandou um abraço para mim no programa dele de domingo, agradeço, que estava no meio do caminho lá, a Negralice apresentando, ele apresentou o novo elenco da dança dos famosos, que você vai terminar em dezembro. Então, assim, são 4, 5 meses de exaustão. E pessoas que não têm e aí se machucam. E aí a notícia é que a pessoa se machucou, quebrou o pé, que não sei. Eu acho isso esquisito, né? Eu acho que antigamente, né, o balé tinha balé na televisão, tinha circo na televisão, e eram coisas bacanas de você ver, né? Agora é tudo feio, é tudo se quebrando, não sei o que, é estranho. Leão, também é impossível deixar de falar do Silvio Santos, um homem que quase aos 90 anos de idade, ele ainda causa polêmica nas redes sociais, atinge a meninada, porque quando ele leva a Maísa, aquela outra menininha de olho azul, que eu não vou com a cara dela, famosa, eu acho ela muito... Como é que chama? Larissa Manoela. Nem conheço a Maria Joaquina lá. Ela é muito profissional. Então tá bom, desculpa. Eu acho ela meio bobinha, assim, pedante. Um pouquinho. Mas ela é profissional, sabe? Ela faz, se ela vai fazer as gêmeas, ela faz lindamente. É para fazer ela. Sério, que bom. Ela é respeitada. Pelo menos tem isso de bom. Daí eu vejo que quando ele leva essa meninada no programa, ele pipoca nas redes sociais no dia seguinte, e a meninada, eu tenho uma filha caçula de 16 anos, você conheceu minhas filhas mais velhas no camarote, que hoje estão, a Mayara está casada, tem um filho, enfim, e a Lígia tem 16. E a Lígia chega, pai, Silvio Santos é louco? Quer dizer, a Lígia, que não é o universo dela, que ela já nasceu na era tecnológica. Ama, porque eu brinco que ele que inventou o marketing pessoal, né? Aquela história da peruca, se ele tinha peruca, se não tinha peruca. Mas ele faz isso 24 horas. Ele faz isso o tempo todo. Ele sabe fazer isso lindamente, ele sabe fazer com a gente, ele sabe fazer com ele sabe fazer com as filhas, ele sabe fazer com a Larissa e com a Maísa. Com o Dudu, ele consegue. Ele faz aquele programa lá à noite que vai a filha dele, que tem lá 6 pessoas. No domingo. Ele causa, né? Ele arruma discórdia entre eles com uma facilidade tão grande. Ele é o dom dele, né? Ele sabe fazer isso. Vai se reinventando, né? Ô, Leão, estamos caminhando para o final da entrevista. Eu queria que você falasse aí as principais fofocas aí que a gente pode ver nessa semana. Antes dele falar das principais fofocas, eu quero saber, Leão, como é que anda esse coração? Olha... Passeou por Suzano, que eu soube. Não, é por Mogi. Mogi? Mogi. Não é de Suzano, não.
Para. Mas não é mais. Meu amigo hoje, grande amigo querido. Não, estou conhecendo uma pessoa agora, mas estou conhecendo. É diferente mesmo. amar depois dos 30 e amar antes dos 30? Olha, seja sincero. Seja. Aos 65. Eu falo assim, eu brinco assim, o fogo não baixa, o que eu vou fazer? O fogo é incessante? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, tô apaixonado. Agora estou conhecendo uma pessoa. E é do meio artístico também? Não. A pessoa que me ligou porque estava vendo o programa e foi tão bonitinho, fez um comentário que eu gostei e tal. E aí começamos a conversar. Tá certo. E é bom conhecer gente sempre, né? Sempre. Eu falo que gente é meu combustível. Agora, fofoca... Anitta, essa história da Anitta aí que está fervendo, né? Sexo grupal deve ser bacana. Luana Piovani, né? A Luana tá brava, porque não pode saber, pessoa, ela perdeu o cara, e daí não quer que os filhos cantem a música da Anitta. Olha, se a Anitta é o marketing em pessoa, se o Silvio sabe fazer marketing pessoal maravilhosamente bem, a Luana é o despeito em pessoa atualmente. Mas né? sempre foi, né? Agora, ela faz marketing também, só que é o marketing em cima do próprio despeito. A Luana é azeda, né? Ela é amarga a vida inteira. A carreira dela, ela queria... A pessoa luta para conquistar a fama. Depois que conquista a fama, distrata os fãs e distrata... Eu não consigo entender ela nunca isso. está feliz, parece, né? É uma pessoa que está sempre... Nunca. Né? Imagina, namorava o Rodrigo Santoro. Quando você precisar de alguém para ajudar a falar mal das pessoas lá, você me chama. Daí eu vou, tá bom? Então, vai acontecendo. Todo dia tem novidade, né? Porque não dá para... O programa não é só fofoca também, você dá notícia. De vez em quando a gente dá umas notícias, a pedido do Silvio, inclusive, né? Mas hoje, por exemplo, agora a gente criou um quadro novo que até saiu, esse que a Roberta Miguel fazia, entrou um quadro novo chamado Fofocalizando News. Que aí a gente dá as notícias do dia mesmo, rapidinho, as principais. Gosto, as coisas pequenas, rápidas, quentes. No meio das fofocas, né? Mas o Silvio gosta desse modelo de programa. Na verdade, o Silvio fazia isso já no rádio. Esse programa que a gente faz lá hoje, ele fazia, ele apresentava. Né? Tinha várias pessoas que participavam, tal Lucimara. Ele fazia na Rádio Nacional, tudo depois se copia, né? Na se verdade, reinventa de uma maneira repaginada. Né? Ele reinventou. E quando ele deu esse nome, né? Todo mundo, nossa, que nome estranho. Era Fofocando, depois virou Fofocalizando. E quando entrou Fofocalizando, foi justamente por isso. Ele que deu o nome. Porque ele queria que tivesse... Ele achava que Fofocando ficava muito só fofoca. Ele queria que desse notícia também. Então ele falou, vamos ampliar o nome, vai virar Fofocalizando. Leão, e você sabe por que... É um produto dele. O tempo inteiro ele está acompanhando o nosso programa, monitorando. É uma coisa dele. Por que o Silvio demorou tanto para colocar as filhas dentro da emissora? Demorou. Demorou, eu acho. A Cíntia não quis. Eu conheci a Cíntia, conheci o Thiago quando estreou no teatro, fiz entrevista com ele quando eu tinha um programa de televisão, um menino novo, talentoso, lá atrás. E assim, eu queria entrevistar agora a Cíntia. Está no SBT também. Foi para o SBT. Programa soube. A Cíntia não queria dar entrevista, acabou dando. Ela não gosta de televisão. Não. Ela não gosta de televisão. Mas porque ele demorou, né? As meninas entraram todas. Todas. Porque agora está assim. Hoje quem dirige a emissora são as meninas, né? É a Daniela e a Renata. A Daniela no artístico e a Renata na administração. E a Patrícia? A Patrícia e a Rebeca apresentam, né? E a Silvinha. Então tem 3 apresentadoras, 2 dirigentes, né? A Cíntia ainda está com o teatro? E a Cíntia só cuida da carreira do Thiago. Agora. Não cuida mais nem do teatro? Não. O teatro está fechado, né? Fechado. E o Silvio está querendo vender, não se sabe direito o que vai fazer com aquilo ali. Mas é uma pena, né? Porque era um teatro maravilhoso, que dava espaço para muita gente. Sim, sem dúvida. E, de repente, o Thiago, né? Pode, no tempo... Né? Então, o Thiago é a grande promessa da família e ele veio por outra veia, do outro lado, e ele atingiu um sucesso não carregando o nome do avô, apesar de carregar o Abravanel. Que é muito legal, né? É, muito legal, sem dúvida nenhuma. Até o genro dele, né? O Alexandre Pato, vocês foram os primeiros a dar essa notícia, por ser lá de dentro? Foi. E parece que está indo bem, né? Casaram, estão felizes, né? Aliás, todas estão bem casadas e felizes, né? A Renatinha casou também.
Então é muito legal, né? Lá a gente tem esse clima de família, é a proposta da emissora, né? Então Sempre a gente foi, né? A emissora da a família. gente lida muito bem com elas lidam muito bem com a gente, é muito legal isso, né? Porque tem uma troca mesmo, e elas se colocam como apresentadoras, né? Como colegas da gente. A Renatinha, por exemplo, já é mais distante, porque ela fica na administração e tal, que dizem que é fera, né? Que dizem que ela é bam. Ô, Leão, outra coisa, quando a atriz, o ator diz assim, eu não renovei meu contrato com a Globo porque eu vou descansar minha imagem. Vai descansar a imagem? Eu não sei, as pessoas estão saindo muito da Globo. A Globo deve estar, sim, deve... Que descansar a imagem? Quem que não quer um contrato fixo? Mas muita gente está largando a Globo, né? Tá. O primeiro que teve coragem de largar a Globo foi aquele menino Marco Pigossi, que é um talento, né? E que vinha uma novela atrás da outra, até que ele falou, não quero mais. Não quero mais. Ele foi para Netflix, foi fazer foi estudar na Inglaterra. Vamos buscar outros caminhos, né? Muita gente na Record, né? Mas acho que mais gente fora, assim, para o Netflix, para esses outros caminhos, né? O Leandro Hassum, por exemplo, que foi para a TNT, né? A vida inteligente, né? Antigamente a gente vivia em função da Globo. Eu acho bom isso. Eu acho que dá uma diversificada, né? E que a Globo continue firme e tal, construiu aqueles estúdios maravilhosos. Sim. Né? Mas é bom que tenha concorrência, né? Que a Record faça, que seja sadia, claro. Eu gostaria que a Rede TV fizesse séries e novelas também. Ali é só esposa de dono de emissora que faz programa. Mas é uma emissora simpática que eu acho que poderia crescer, né? Você já fez Rede TV? Não, nunca trabalhei lá. Eu fui várias vezes lá da entrevista. Eu cheguei a trabalhar na Manchete, que outro dia eu me lembrei. Fiz o júri do Raul Gil na Manchete um pouquinho. E fiz na Band também. Mas na Rede TV eu nunca trabalhei. Eu era para ter ido. Na Globo você já trabalhou? Na Globo foi a única emissora também que eu trabalhei. Mas já esteve presente. Eu trabalhei na Rádio Globo 11 anos, que era do grupo. E então tive essa experiência com o grupo, né? Mas foi maravilhosa. Realmente eles são muito corretos, assim, muito frios, né? Mas corretos, né? Então eu gostei muito de trabalhar lá. Agora, na TV eu nunca trabalhei. Agora, na Rede TV eu ia trabalhar. Mas aí teve uma puxada de tapete e acabei não indo. Eu ia assinar já. Eu que ia apresentar o TV Fama, e o Otávio Mesquita ia ser o repórter. Mas aí ele deu uma Ele apresentou. Não, ele botou uma mulher dele da época. Depois acabou sendo Nelson Rubens. Mas na época ele botou uma ex-mulher dele lá, que ele queria botar. Depois ele pediu perdão, aquelas coisas. Falou, eu tinha que botar minha mulher lá, não sei o quê. As coisas de televisão que você... Vai entender o que acontece nesse meio, porque o meio é ingrato muitas vezes. Teve vários que passaram pela minha vida que meio complicados, mas graças a Deus vamos ter que encerrar. Queria te agradecer. Poxa, obrigado. Podemos encerrar, Gil? Podemos. O Gil tem projetos futuros, além desse for focalizando que você faz com grande audiência no Brasil. Você tem projeto para esse ano ainda? Estou no Ratinho há 7 anos. Ratinho? Fazendo júri, Como é que nós estamos falando do Ratinho? O jurado, né? Do que Ratinho. Eu adoro fazer. E estou lá, quer dizer, eu acho que... O Ratinho virou um grande circo da televisão brasileira, né, Leão? Ele trouxe isso, né? Ele ama o circo, né? Ele gosta. Ele tem esse espírito e o programa é um sucesso, né? Sim. A gente fica na um vice-liderança isolada. É um programa popular. Porque uma coisa é ficar na vice-liderança, outra coisa é ficar na vice-liderança isolada. A gente está dando 13, 11, 12, aí a concorrente está dando 4. Quem que é concorrente? A Globo? Não, a Record, né? A Record. A Globo primeiro ainda. Mas a gente encosta, inclusive, na Globo, né? Então isso é muito legal. E à tarde eu estou fazendo esse programa que eu adoro fazer também, enquanto tiver. Não sei, eu tenho um sonho, não é projeto. Sonho de fazer um programa um dia com auditório. Que eu já fiz um pouquinho na Band. Cinema você chegou? Cinema eu fiz algumas coisas. Eu tenho algum problema com o cinema. Eu fiz um filme, foi o último filme do Raul Cortez. Ai, meu Deus. Não convida o Leão para fazer cinema. Era um filme. Não, convida. Convida. Não, que eu quero tirar esse encanto esquisito. Eu fiz esse filme, eu fazia o segundo papel do filme. Era o Raul Cortez e eu, e vários atores jovens, mas maravilhosos, todos.
E era um filme sobre o genoma humano, era bem interessante. E nunca foi. Eu tenho a fita em casa, dei o filme em casa, mas nunca entrou em cartaz. Eu fiz curso com a Célia Helena, esposa do Raul Cortez, e com a Lígia, filha do Raul. Filha do Raul. Então, e o Raul faleceu logo depois. Quer dizer, esse filme poderia ter sido, né, até por causa disso, tal, o último filme que ele fez. Mas não foi. Não foi. Eu fiz um outro com o Mion e com a Bárbara Paz, chamado De Cara Limpa, que eu fazia um estourador de carro. A Bárbara Paz está sumida ainda da televisão. A minha cena foi tão diminuída, tiveram que me avisar, é agora, entendeu? Então tem umas coisas assim esquisitas, todo mundo elogia, falou, você nasceu para fazer cinema, você faz muito bem cinema, não sei o quê. Inclusive lá na Companhia Cacilda Becker, essa primeira peça que eu fiz, tinha um filme 35mm no meio do espetáculo, que era quando entrava o Help, que eu falei. Era uma cena minha, e com ela, e os outros personagens participavam também. E aí, enquanto isso, eu me trocava, que eu descia para a cena do casamento. Eu entrava para a cena do casamento, que era o final da peça. E esse diretor, o Walter Vettilo, nunca mais o vi, ele falava assim para mim, você nasceu para fazer cinema, você faz teatro muito bem, mas o cinema é o teu caminho. E eu nunca consegui fazer direito fazer cinema, de verdade, entendeu? da maneira Então, que você tenho gostaria. muita vontade. Queria trabalhar com esses grandes diretores, Cacá Diegues, esses caras que eu admiro e tal. Nunca consegui, não sei. Leão, eu sei que ele vai encerrar. Eu quero dizer para você que é um prazer muito grande poder falar com você novamente, te ver. Eu lembro do seu carinho com a Vilma e isso me deixava muito feliz, porque você sabe que a Vilma me adotou como filho. Eu tinha um amor e um carinho por ela muito grande. Te receber em Suzano é sempre um prazer, acompanhar a tua carreira é sempre um prazer. Você sabe que a sua vida longe, a gente se fala pouco, mas o carinho que eu tenho por você é muito grande, e poder falar de você na minha coluna de vez em quando eu também tenho um prazer imenso, e te agradecer por ter vindo de São Paulo. A gente se acompanha, né? A gente se acompanha de saiu longe. hoje, né, na sua coluna. Deu uma nota linda hoje, botei nas minhas redes sociais, porque acompanho, tenho um carinho grande por você, e que você prospere cada vez mais, e que volte mais vezes aqui para nos prestigiar. E dizer para esse povo de Suzano que eu amo essa cidade, que eu fui sempre muito bem recebido aqui, que fiquei tristíssimo com o que aconteceu aqui, e que isso seja superado, que logo se esqueça, porque não pode a cidade ficar marcada por um fato tão triste, porque é uma cidade tão bacana, tão pacata, tão tranquila. Vim fazer teatro aqui recentemente, foi tão legal, fui tão bem recebido, né? Então, por favor, né? Tirem esse peso de vocês, porque vocês são maravilhosos e recebem todo mundo muito bem. Queria te agradecer. Obrigado. Então, o Gil já agradeceu, já fez minhas palavras. E muito obrigado por você Obrigado, querido. ter vindo. Espero que volte. Obrigado mesmo. Volte, só me chamar. Se Deus quiser. Obrigado. Obrigadão, querido. Obrigado, Gil, também por ter participado aí com a gente. Edgar. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista, e até o próximo programa.